Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no nosso 22º dia de oração de propósito, aprendendo com Jesus. O nosso tema de hoje, o nosso pedido de oração de hoje é ser sábia em suas palavras e ações. O nosso texto base está em Tiago 1, versículo 26, que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. Que forte essa palavra, irmãs. A Bíblia fala muito sobre a língua. A Bíblia fala muito sobre as palavras que saem da nossa boca. A língua detém o poder da morte e da vida, como diz em Provérbios 18, 21. O apóstolo Tiago nos ensina que se um homem pode controlar a sua língua, ele tem um caráter plenamente desenvolvido e também ele conseguirá controlar todo o seu ser. Tiago, capítulo 3, versículo 2. A língua é um pequeno membro do corpo, mas ela causa problemas tremendos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas ou não ditas. As pessoas perdem empregos, causam conflitos e desentendimentos. Elas colocam-se em situações embaraçosas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Nenhum homem pode domar a língua, portanto nós precisamos dessa ajuda, da ajuda de Deus. O rei Davi orou para que Deus colocasse um guarda sobre a sua boca, Salmo 141, 3. Davi também orou para que as palavras de sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus, Salmo 19, 14. Davi sabia que não podia controlar a sua língua sem a ajuda de Deus. E nós também devemos saber que nós também não podemos. Nós devemos evitar todas as palavras ásperas, duras, injustas, como diz em Isaías 58, 9. Jesus nos ensina que nós devemos tomar o nosso jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Ele não é áspero, ele não é duro, ele não fere nem pressiona ninguém, como diz em Mateus 11, 29 e 30. Uma língua amável, com o seu poder de cura, é uma árvore da vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito, como diz em Provérbios 15, 4. Até o tom, minha irmã, da nossa voz é importante, porque o tom da nossa voz revela o estado do nosso coração. Nós podemos dizer palavras de cura ou palavras que ferem. Podemos edificar ou podemos construir. Podemos desanimar ou podemos derrubar. Palavras são receptáculos de poder e contêm energia positiva ou, infelizmente, energia negativa. A decisão cabe a mim, a decisão cabe a você. Palavras são sementes que semeamos e elas definitivamente trazem uma colheita para as nossas vidas. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte, como diz em Provérbios 18, 21. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer é pensar antes de falar. A Bíblia diz que não devemos ser ásperas com a nossa língua. Mas quantas vezes dizemos coisas e depois pensamos: eu gostaria de não ter dito. Mas aí então é tarde demais, porque as nossas palavras já estão fazendo o seu trabalho. Jesus é um exemplo de sabedoria em suas palavras e ações. Eu quero deixar para você Marcos 15, versículo 5, que diz assim: mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar impressionado. A Bíblia relata também que Jesus sofreu muito, mas ele ficou calado. Quantas vezes Jesus teve a oportunidade de se defender, de se explicar, de falar as coisas de Deus, de mostrar o seu poder? Quantas vezes Jesus teve ali todo o poder para mostrar em suas ações
confirmar em suas palavras que ele era o Messias. Mas, como lemos no versículo de hoje, apenas um dos exemplos, Jesus não respondeu uma só palavra. Jesus era um homem sábio. Quando lemos em Provérbios, a sabedoria do livro de Provérbios é a personificação de Jesus. Jesus entendia o momento de falar e o momento de se calar, como diz em Eclesiastes. Que em nome de Jesus nós venhamos entender o poder da fala, o poder que tem as nossas palavras. Que em nome de Jesus é o meu pedido de oração hoje, é a nossa oração. Que eu e você possamos ser mulheres sábias como Jesus, em nossas palavras e também em nossas orações. Que nós venhamos orar pedindo a ajuda de Deus, assim como Davi orou. Se for preciso que Deus coloque um guarda na nossa boca, que a nossa boca, na nossa casa, na nossa vida, para o nosso corpo e na vida daqueles que nos cercam, seja uma fonte de vida. Minha oração também é que em nome de Jesus a nossa língua seja portadora de vida, jamais de morte. Porque palavras dão vida, mas palavras também ferem, palavras também machucam, palavras também produzem morte. Que Deus nos dê essa sabedoria. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós viemos te agradecer, Paizinho, pelo poder da tua palavra. Nós viemos te agradecer, Senhor, por essa palavra de ensino, mas também de exortação. Nós viemos te louvar, Senhor, porque tua palavra vem trazer luz, Senhor, para nós hoje. A tua palavra vem nos alertar, Pai, daquilo que estamos falando, profetizando, porque tua palavra diz que ora falamos, ora profetizamos. Deus, em nome de Jesus, nos traz a consciência, Pai, daquilo que estamos verbalizando para a nossa vida, daquilo que estamos profetizando sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida profissional, sobre o nosso corpo. Porque, Pai, quantas vezes, sem intenção, inconscientemente, nós declaramos a morte, nós declaramos a derrota, nós declaramos a perca, nós declaramos, Senhor, a miséria. Pai, em nome de Jesus, faz, Senhor, como Davi orou. Se for, Senhor, para a nossa boca ser fonte de morte, de ferida, coloca um guarda na nossa boca, Deus. Nos ensina a usar, Senhor, a nossa boca para edificar, para construir, para promover a cura. Pai, que as nossas palavras venham ser seguidas de ações que venham produzir vida. Pai, nos ensina a sermos como Jesus. Saber o que falar, quando falar. E principalmente, Senhor Jesus, tinha sabedoria quando não falar. Quantas vezes falamos demais? Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, derrama da tua graça e da tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a nossa vida nesse momento, Deus. Que nós somos e nós seremos mulheres sábias, sábias em ações, sábias em palavras. Pai, nós oramos pedindo, em nome de Jesus, Pai, que a nossa língua seja uma fonte de vida. Deus nos dá livramento de produzirmos morte. É a nossa oração, Deus. Que nós venhamos colher o que estamos plantando. Que nós possamos mudar essa semente, Deus, que são nossas palavras, se falamos demais ou se falamos coisas que não devemos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga consciência nesse dia. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, porque nós falamos o que o nosso coração está cheio. Traz à luz, Senhor, o que está no nosso coração. Paizinho, a nossa oração é o nosso pedido, é o nosso clamor nesse dia. Nós não queremos, Senhor, em nome de Jesus eu não quero, e eu não quero que minha irmã também seja portadora de morte, venha colher morte.
Mas, Pai, hoje o Senhor nos ensina que nós precisamos ter atitudes, colocar a nossa fé em ação. Nos ajuda, Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Santo Espírito. É a nossa oração, é o nosso pedido, Deus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe.